Falando sobre as eleições de amanhã, organizado por Valdemar Costa Neto, o PL realizou um jantar em um restaurante em Brasília na noite desta segunda-feira. O encontro teve como principal finalidade promover a candidatura do senador Rogério Marinho à presidência da casa. Durante o evento, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro apareceu de surpresa. Ela ainda fez uma chamada de vídeo com Jair Bolsonaro, que discursou aos presentes, pediu votos para Marinho e defendeu o aliado. O ex-presidente afirmou ainda que foi construído, junto com seus aliados e apoiadores, um projeto imortal para o futuro do Brasil. Nomes como Flávio Bolsonaro, Marcos Pontes, Tereza Cristina, Mário Frias e Walter Braga Neto participaram dessa reunião. Conta pra gente, Zé, quais foram os bastidores aí desse jantar de ontem, aí em Brasília? Pois é, um jantar concorrido, viu? Uma espécie de confraternização ali da elite do partido, do PL, né? Da cúpula do PL, com os novos deputados eleitos. Já houve encontros anteriores, né? E esse jantar foi apenas um reencontro, isso é normal. Vários partidos realizaram aqui jantares, encontros, mas às vezes o partido tem poucos deputados e não chama tanta atenção assim. São os novos que estão chegando a Brasília e o partido quer ali dar as credenciais, dizer, falar, olha, sejam bem-vindos, e, enfim, precisando do partido, estamos aqui. Afinal, o partido é dos deputados. Pouca gente sabe, mas o partido desconta no salário do parlamentar ali uma quantia, cada partido desconta ali o seu dízimo, né, para que o partido possa funcionar. Isso enriquece os cofres, além, evidentemente, do poder político, que isso é muito importante. Com o número de parlamentares se recebe também o fundo partidário, que é diferente do fundo eleitoral a cada eleição. E nesse jantar não havia nenhum objetivo de discutir. Eu até perguntei o que vão discutir. Aí me disseram, olha, Zé Maria, numa reunião tão grande assim, de mais de 200, quase 300 convidados, não é possível discutir absolutamente nada, a não ser rir, ver e ser visto, né? E aí, para ser vista e para ver, apareceu a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, né? E ela cumprimentou vários parlamentares, surpreendeu quem estava lá, disse que ficou surpreso com a desenvoltura dela no meio dos políticos, cumprimentando as pessoas. E num determinado momento até perguntaram, e o presidente, quando ele volta? Aí ela falou, olha, ele está descansando, não quis dizer nem quando ele volta, se volta, né? E ligou para ele. E Valdemar Costa Neto, então, colocou o presidente numa espécie colocou o microfone no telefone e tal, e o presidente fez, portanto, esta comunicação com os deputados e senadores. Isso não é pouco, não. O PL elegeu 99 deputados e terá 14 senadores. É um partido muito forte, é a nova cara da oposição no Brasil. Todos serão oposição, mas alguns vão, isso é normal, né? Questionar um ponto ou outro, né? Um partido tão grande assim não vota 100% em absolutamente nada. Mas me disse Valdemar Costa Neto de que há uma parte importante do PL que segue as orientações do partido e outra que ele confessa, segue a orientação do presidente Jair Bolsonaro. É aqueles que vieram do PSL ainda, né? Foi importante demais a participação do presidente Jair Bolsonaro nesta formatação nova do PL. Então foi um jantar descontraído para ver, ser visto, conversar, e não houve nenhuma discussão, porque a experiência política diz que tudo aqui é decidido nos bastidores mesmo, viu, Vitor? E você, Mota, o que achou dessa aparição da ex-primeira-dama Michele, das declarações do ex-presidente Bolsonaro, dizendo que é imorrível, falando sobre o projeto dele para o futuro do país? Qual o balanço, Mota? Olha, Brown, a partir de 2014, o Brasil viu o renascimento, né, ou o fortalecimento de forças políticas liberais e depois conservadoras, né? Uma pequena parte desse processo foi, por exemplo, a criação do Partido Novo, né, da qual eu participei. Outra parte importante foram as grandes manifestações que tomaram o país em tantas ocasiões, né? Esse renascimento das forças políticas liberais e conservadoras, né, o que a gente chama da direita, criou as condições para a eleição em 2018 do presidente Jair Bolsonaro, que se revelou um fenômeno político e eleitoral.
O presidente foi, ao mesmo tempo, uma parte deste renascimento da direita no Brasil e uma de suas principais lideranças. E aí tem uma coisa muito interessante, uma constatação. O pensamento político conservador, apesar de pouco difundido, explicado, divulgado no país, ele encontra ressonância com os valores de boa parte da população, talvez até da maioria. Conceitos como liberdade, propriedade, segurança, direito à livre expressão tornaram-se bandeiras importantes. Essas questões não eram bandeiras políticas no Brasil. De repente, elas se tornaram relevantes. Milhões de pessoas foram mobilizadas em torno desses valores e do amor ao Brasil, do patriotismo, que é uma coisa que, por exemplo, a minha geração tinha esquecido, tinha perdido completamente. Essas ideias, e principalmente a ideia da liberdade, são as ideias que vêm norteando o desenvolvimento político e econômico das sociedades ocidentais nos últimos séculos. É espantoso que algumas dessas ideias, né, como a ideia da liberdade de expressão, estejam sendo questionadas, estejam sendo qualificadas. A realidade, né, é muito simples. O brasileiro comum está cada vez mais interessado em participar ativamente da vida política do país. Esse interesse foi grandemente estimulado, mas transcende a liderança do presidente Bolsonaro. E esse interesse não vai desaparecer. Kobayashi. Eu quero destacar a Michelle, né? A Michelle não tá para brincadeira. Ela acho que vestiu mesmo a sua veste de política e está usando do carisma que ela tem para cada vez mais conquistar esse espaço e vir se cacifando como uma pessoa que pode ser candidata nas próximas eleições, tanto no ano que vem quanto nas eleições presidenciais. Ela, acredito, tem tudo para construir ao longo destes anos conhecimento de pessoas, relacionamentos importantes, tem tudo para construir pontes necessárias para fortalecer uma possível candidatura. Se ela se preparar do ponto de vista técnico, de conhecimentos de economia, de saúde, coisas que um presidenciável precisa ter, eu acredito que ela vem muito forte, porque, imagino eu, todas as pessoas, ou grande maioria das pessoas que são eleitores do Bolsonaro, são também da Michelle. E ela ainda consegue alcançar um público que não é tão simpático ao Bolsonaro. Público de mulheres, principalmente. Público de pessoas que se distanciam do Bolsonaro pelos discursos, às vezes mal colocados, por grosserias. Ela não tem histórico de um discurso que afaste as pessoas. Pelo contrário, ela está sempre sorrindo, é carismática. Ela tem uma história de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Ela tem muito mais capilaridade no público evangélico do que o próprio presidente Bolsonaro. Aliás, o público evangélico que abraçou a campanha do presidente Bolsonaro, abraçou por conta da Michelle. Então, eu acredito que ela tem grandes condições de se cacifar, de se preparar para ser uma presidenciável ou candidata a algum outro cargo eletivo importante, seja no ano que vem, seja nas próximas eleições presidenciais. E antes de te passar, Pavinato, vamos só trazer a enquete, já está no ar a pergunta, lá no site da Jovem Pan, sobre as eleições de amanhã no Senado. Quem você quer que vença a eleição à presidência do Senado? E aí os 3 nomes que já foram colocados até agora, Eduardo Girão, Rodrigo Pacheco ou Rogério Marinho. Não é o palpite, é quem você quer que vença. Se você fosse um dos 81 senadores, para quem iria o seu voto? Aí as 3 alternativas, por enquanto Rogério Marinho na frente, e você pode participar acessando o site da Jovem Pan. É o www.jovempan.com.br. Lá na nossa home você já encontra, como sempre, a pergunta do dia aqui de Os Pingos nos Is. Participe, no final do programa a gente traz o resultado. Agora sim, Thiago Pavinato, o que achou, Pavinato, desse jantar de ontem, dessa aparição de Michelle Bolsonaro? Achei muito oportuno, achei uma situação bastante republicana.
Eu só queria deixar aqui o meu ponto de vista, é que o Brasil nunca teve uma direita para ter tido um renascimento da direita. O Brasil teve um ensaio de direita com o Guilherme Belchior, na época do governo Collor, mas ele morreu muito cedo. E depois, todo o movimento de direita que foi nascendo, ele foi sendo suprimido por políticos oportunistas com algum projeto de poder. Nós somos um país que é independente jovem. Nossa república, ela começa de uma maneira bastante duvidosa e a alternância de presidentes, ela se dava por conveniência de regiões. Logo depois nós tivemos a ditadura Vargas, tivemos um pequeno período de eleições e logo entramos no regime militar. Então, a nossa experiência de escolha entre direita e esquerda, ela começa mesmo com a redemocratização, ela começa com a Constituição de 1988. Então, nós não temos uma formatação do que é direita e esquerda, e nós temos no nosso retrovisor, naquilo que nós podemos ver de onde nós estamos sentados, uma imagem de direita e esquerda muito ligada à Guerra Fria, que é Estados Unidos de um lado e estados soviéticos de inspiração marxista de outro lado. O que acontece é que os Estados Unidos, apesar de nunca terem configurado um regime autoritário, eles acabaram patrocinando regimes autoritários para evitar a inserção dos ideais marxistas em governos em muitos países do globo. Então se gerou um preconceito contra a direita danado e nós, depois de 1988, já com as eleições diretas, nós tivemos governos sempre rejeitando esta ideia da direita, porque no inconsciente popular a questão da direita ficou muito ligada erroneamente ao autoritarismo. Então nós tivemos as privatizações com o PSDB, que nunca foi um partido de direita. Depois nós tivemos os governos petistas e, portanto, o que nós chamamos de direita hoje no Brasil é uma reação a todo o clientelismo, é uma reação a toda forma de benefício a quem não faz nada, é uma forma de homenagem à meritocracia, é uma forma de protesto à corrupção, é uma forma de querer que o Brasil se desenvolva de uma maneira mais livre e que garanta e reconheça a liberdade dos seus cidadãos. Portanto, essa é a nossa direita, que pouco tem a ver com o liberalismo clássico ou até mesmo com o conservadorismo católico inglês, que muito se menciona. E isso nasce no Brasil de forma prática, distante das teorias, distante dos livros. E o que eu vejo nesse momento no Senado, quando olho para esse jantar em que a Michele Bolsonaro esteve presente de maneira tão republicana, cortês, cordial, moral, é algo totalmente avesso àquilo que eu vejo na campanha para o presidente da Câmara dos Deputados, como eu já disse, o Arthur Lira, que nós temos, além do cotão, que aumentou em 50% o auxílio moradia, que criou cargos e comissões para comprar novos deputados, que distribuiu salas com vistas privilegiadas para a esplanada dos ministérios aos deputados que estão chegando, e a farofa da GK, que eu disse, que é a farofa do Baldi. O Alexandre Baldi, que está fazendo essa festa de 2 dias para aqueles que chegam em Brasília, para que eles votem em Lira. Então, de um lado, eu vejo algo tão republicano e tão concernente a essa direita prática que nasce no Brasil, nutrida da esperança do fim da corrupção, do fim da malversação de cargos e dinheiro público, e, ao mesmo tempo, eu vejo um partido que está agindo de maneira tão republicana no Senado, tão silente a tudo isso que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Portanto, há que se aplaudir, há que se incentivar manifestações como essa, como esse jantar, como essa campanha que está sendo realizada no Senado Federal, e ficar com um grande ponto de interrogação, uma pulga atrás da orelha, porque se na Câmara dos Deputados eu tenho
políticos que vêm do mesmo partido, que estão promovendo uma disputa tão sadia no Senado, por que é que eles não repetem ali os valores que essa direita que nasce na prática, divorciada da teoria, tanto preza?